Boa noite a todos. Minha dupla é formada por mim, Ebele, e pelo Felipe. A gente vai falar um pouquinho sobre a Deloitte. A gente vai falar um pouquinho sobre seus códigos de ética, as suas condutas, seus serviços prestados. A Deloitte ela foi fundada em 1845 por William Welk Deloitte, em Londres, na Inglaterra. E ela é uma das maiores firmas de serviços profissionais do mundo. Ela oferece uma ampla gama de serviços, incluindo auditoria, consultoria, assessoria financeira e gestão de riscos e serviços fiscais. Ela faz parte do grupo conhecido como Big Four, junto com a PwC, EY e KPMG, que são as 4 maiores empresas de contabilidade e auditoria do mundo. Os serviços prestados por ela é auditoria, que garante a conformidade das demonstrações financeiras, e ela é um dos principais pilares da Deloitte, com foco em garantir que as demonstrações estejam de acordo com as normas contábeis e regulatórias. Ela também presta consultoria, que é onde ela oferece a consultoria estratégica de tecnologia e operações para as empresas de diversos setores, que faz com que elas enfrentem desafios de transformação digital, inovação e otimização de processos. Também ela presta consultoria tributária, serviço de assessoria fiscal e tributária, auxiliando empresas a otimizar suas cargas tributárias e está em conformidade com as leis fiscais locais e internacionais, né? Ela também presta serviço em questão de gestão de risco, que é uma abordagem estratégica integrada para Risk Advisory, que ajuda as empresas a identificar, gerenciar e mitigar uma vasta gama de riscos que podem impactar suas operações, finanças e reputação. E na questão de gestão de risco, ela foca em várias dimensões, como por exemplo, riscos regulatórios e de compliance, que a Deloitte ela auxilia as organizações a estarem em conformidade com regulamentações locais e internacionais, garantindo que as operações sigam as leis, né, e as normas de cada lugar, com relação à governança corporativa e proteção de dados. Ela foca também em riscos operacionais, que é quando ela ajuda a identificar os riscos nos processos operacionais, propondo soluções para aumentar a eficiência e reduzir a exposição a falhas. Ela foca também em riscos financeiros, que envolve a análise de riscos associados à liquidez, alavancando a parte financeira, né? Flutuação de taxas de câmbio e crédito. E a empresa ela trabalha para proteger os ativos da empresa contra incertezas econômicas e de mercado. Ela também trabalha bastante na questão de cibersegurança, que é um componente essencial na gestão de risco da Deloitte, envolvendo a proteção contra as ameaças cibernéticas. Isso inclui proteções de dados, respostas a incidentes e mitigação de riscos digitais. E também ela foca também nos riscos estratégicos, que ela auxilia na antecipação de desafios futuros, tanto internos como externos, e na mudança do mercado, concorrência ou até mesmo nas transformações tecnológicas, né? Já na parte da assessoria financeira, a Deloitte ela oferece serviços de apoio em várias etapas também, como transações financeiras, fusões e aquisições, reestruturação e captação de recursos. Seus serviços ela incluem consultoria em fusões e aquisições, que é onde ela apoia empresas durante o ciclo da M&A, desde a identificação de oportunidades até a integração após a aquisição dessa oportunidade em si. E eles ajudam na avaliação de sinergias e riscos associados à transação. Também ela oferece assessoria em reestruturação financeira,
que é em situações de dificuldade financeira ou reestruturação das dívidas. E a Deloitte ela oferece a consultoria para reestruturar os ativos e os passivos da empresa e melhorar a saúde financeira, né? Ela também foca muito na avaliação de empresas, que é onde ela oferece o suporte para avaliar, ter uma avaliação justa nos negócios, né? Nos ativos e intangíveis, e especialmente nos processos de venda ou fusão ou compras de empresas. Ela também foca em planejamento financeiro estratégico, que ela ajuda na criação de planos financeiros robustos, modelagens financeiras e projeções de crescimento, que auxilia na tomada de decisões de investimento e alocação dos recursos. Ela também foca na assessoria em mercados de capitais, que a Deloitte ela presta assessoria em questões relacionadas à captação de recursos em mercados de capitais, tanto por meio de emissões de ações, que é o equity, quanto de dívidas, que é o débito, ajudando as empresas a se prepararem para as ofertas públicas ou outras formas de financiamento. Falando agora um pouquinho sobre a estrutura da Deloitte, tanto na estrutura global quanto na estrutura de clientes. Ela opera em mais de 150 países, com uma rede de firmas membros independentes, né, que opera sob o nome da marca global Deloitte. Cada firma é legalmente separada e independente, o que permite uma grande flexibilidade em cada jurisdição, respeitando as regulamentações locais e as necessidades regionais, né? Então, basicamente, é como se fosse uma franquia, eu subentendo assim, né? E na parte dos clientes, ela atende empresas de diversos setores, como finanças, tecnologia, saúde, energia, varejo, entre outros, né? Os seus clientes incluem grandes corporações multinacionais, empresas de médio porte e até mesmo governo, oferecendo soluções sob medida para cada tipo de organização. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais valores dos códigos de ética. Aqui a gente trouxe os membros do comitê de ética, né, da firma, que é Eduardo Oliveira, Altair Ronato, Marcela Yamamoto, Cristina Berry, Renato Canado, Marcos Oliver e Isabelle Dance. A gente vai falar um pouquinho do código de ética em si, a integridade e objetividade deles. A integridade é o valor central do código de ética da Deloitte, em que todos os profissionais eles devem conduzir suas atividades de maneira honesta, transparente e justa. Isso significa agir de acordo com os princípios éticos, cumprir com a legislação vigente e manter altos padrões de confiabilidade. A Deloitte ela espera que seus colaboradores relatem qualquer comportamento antiético, né, ou violação das normas internas, promovendo assim um ambiente onde as questões éticas possam ser discutidas de maneira aberta e segura, sem querer prejudicar ninguém. Já na parte de objetividade e independência, os colaboradores da Deloitte eles devem manter a objetividade em todas as suas interações com os clientes e partes interessadas. Isso significa o quê? Que significa que esses colaboradores têm que evitar influências indevidas que possam comprometer a capacidade de julgamento imparcial. Então, eles não podem misturar, exemplo, pessoal com profissional. E a Deloitte, ela, em particular nas suas atividades de auditoria e consultoria, ela assegura a independência profissional, o que significa que os funcionários não podem ter envolvimentos pessoais ou financeiros que possam comprometer a imparcialidade de suas recomendações ou auditorias. Falando agora um pouquinho da questão da confidencialidade e a competência da Deloitte, questão de confidencialidade. Eles têm uma proteção muito rigorosa das suas informações, né? E a proteção dessas informações é justamente por conta dos clientes e da própria empresa em si, né?
porque a proteção das informações é o pilar fundamental deles. E os profissionais da Deloitte são responsáveis por garantir essas informações sensíveis e não pode ser compartilhado com terceiros sem a devida autorização, como qualquer toda empresa. A divulgação dos dados é permitida apenas dentro do limite legal ou contratual, e a manipulação indevida dessas informações confidenciais é estritamente proibida. Pegando um pouquinho agora da parte de competência e desenvolvimento contínuo, a Deloitte ela incentiva seus profissionais a manter e aprimorar constantemente suas habilidades, buscando excelência em suas áreas de atuação. Isso inclui a obrigação de realizar treinamentos regulares, manter-se atualizado sobre as mudanças nas legislações aplicáveis e novas tecnologias e garantir que os serviços oferecidos sejam sempre de alta qualidade. E a empresa ela promove um ambiente de aprendizado contínuo, incentivando a inovação e o desenvolvimento de soluções que beneficiem todos os clientes quanto a sociedade. Não só como a Deloitte, mas todas as empresas hoje em dia devem se manter em busca de melhorias, né? Principalmente com as novas tecnologias que a gente tem em mão. Infelizmente, por mais que a era da tecnologia esteja aí, a gente ainda precisa aprender a manusear essas tecnologias, né? Falando agora um pouquinho em questão de respeito pelas leis e regulamentos e transparência da Deloitte, o código deles exige que todos os colaboradores cumpram as leis regulamentações legais, né, e normas. E a empresa não tolera nenhuma forma de ilegalidade, como corrupção, lavagem de dinheiro ou outras práticas fraudulentas. E esse compromisso ético também inclui a responsabilidade de reportar qualquer violação de leis ou regulamentações que possa ser observada dentro ou fora da organização, certo? Em questão à parte de respeito às leis de diversidade, a Deloitte ela promove uma cultura de respeito mútuo e inclusão, valorizando a diversidade em todas as suas formas, seja culturais, gênero, raça, orientação sexual, entre outros, né? E o código incentiva a criação de um ambiente de trabalho inclusivo, livre de discriminação e assédio. O respeito ao indivíduo é fundamental em qualquer ambiente de trabalho, e os profissionais são incentivados a tratar colegas, clientes e parceiros com dignidade e consideração, independente das suas diferenças. Questão de transparência e comunicação. A transparência é uma das chaves para a confiança entre Deloitte e seus clientes, colaboradores, comunidades. E o código de ética, ele enfatiza que a comunicação deve ser aberta, honesta e clara, tanto internamente quanto externamente. E seus colaboradores devem fornecer, sim, informações precisas e completas aos clientes e reguladores, garantindo que a Deloitte mantenha a sua reputação de confiabilidade, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o código de ética, questão de conflitos de interesse e aplicação, né? Em questão ao conflito de interesse, é justamente evitar situações onde os interesses pessoais interfiram, né? E o código deles é aplicado a todos os funcionários, desde os níveis mais altos de liderança até os cargos operacionais, abrangendo o quê? Empregados, seria o quê? Todos os profissionais da Deloitte, independente da sua função ou posição, eles são obrigados a aderir diretrizes estabelecidas no código. Isso inclui funcionários permanentes, temporários, contratados ou consultores. Inclui também fornecedores e parceiros, porque eles também esperam que os seus parceiros comerciais e fornecedores ajam de acordo com os princípios éticos semelhantes aos deles. E isso pode incluir a exigência de que os parceiros assinem acordos que assegurem sua conformidade com práticas éticas. E também os clientes, que a interação com os clientes deve seguir os padrões de integridade e objetividade descrita no código deles. E a aplicação se estende ao dever da Deloitte de prestar serviços justos, né, transparentes e dentro das normas legais.
Também focando um pouquinho na aplicação do código de ética, como eu havia dito, aplicava a todos os funcionários, fornecedores e clientes, e a questão de responsabilidade dos profissionais da Deloitte. Todos os colaboradores de lá, eles têm responsabilidades claras e específicas no cumprimento do código de ética deles. E essas responsabilidades incluem o quê? Conhecimento e adesão, que é onde cada colaborador é responsável por conhecer o código de ética da empresa, compreendê-lo completamente e aplicar suas diretrizes no trabalho do dia a dia. A Deloitte ela realiza treinamentos regulares para garantir que todos estejam atualizados sobre as expectativas éticas. A responsabilidade inclui também tomada de decisão ética, que é onde os colaboradores devem tomar as decisões que sigam os princípios do código, especialmente em situações onde há conflitos de interesse, desafios de integridade ou questões de confidencialidade. Relatar violações, que é a responsabilidade de cada colaborador relatar qualquer violação ou suspeita de violação do código de ética ou das políticas da empresa. A Deloitte ela encoraja o uso de canais de denúncias confidenciais para facilitar a comunicação de má conduta, sem medo de retaliação. Inclusive, é uma prática comum em todas as empresas, onde eles têm onde relatar, mas não apresentar quem divulgou, né? A responsabilidade inclui também independência profissional, que são profissionais que trabalham com auditoria, consultoria, que têm a responsabilidade adicional de garantir sua independência, evitando situações de envolvimento pessoal que possam comprometer a imparcialidade, que é um foco principal da empresa, né? E confidencialidade, que é manter a confidencialidade das informações dos clientes e da empresa, é uma responsabilidade vital. Qualquer uso indevido dessas informações, seja por negligência ou de propósito, pode prejudicar a empresa e resultar em ações disciplinares. E a liderança da Deloitte tem um papel fundamental na aplicação do código de ética. As responsabilidades incluem exemplo de conduta, que é justamente os funcionários vão seguir seus líderes, né? E os líderes são responsáveis por ser modelos de comportamento ético para suas equipes, e eles devem demonstrar compromisso com os valores da Deloitte e em ações e decisões diárias. Caminhos para seguir a ética. Seria o quê? A Deloitte ela conta com vários mecanismos para garantir que o código de ética seja aplicado de maneira eficaz. E esses mecanismos incluem treinamento regular, que é onde a empresa oferece treinamentos obrigatórios contínuos sobre ética e conformidade, ajudando os funcionários a entender que as perspectivas e lidar com os dilemas éticos no dia a dia, né? Canais de denúncia, que é onde ela está oferecendo a confidencialidade, como linhas de ética e portais online, que é onde os colaboradores vão relatar os comportamentos. Auditorias e revisões internas, que é onde ela realiza auditorias internas e revisões periódicas para monitorar o cumprimento do código e identificar áreas de melhorias, né? Ou possíveis violações. A política de não retaliação, que é justamente para incentivar a denúncia de comportamento antiético. E a Deloitte ela mantém uma política de não retaliação contra funcionários, que reporta essas violações de boa-fé, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências para a violação. Aqui a gente trouxe um print justamente do PDF da própria Deloitte, que diz assim, porque eu estou incomodado com essa situação, né? E aí justamente a gente vai comentar um pouquinho sobre essa consequência. Que consequências meu comportamento teria para mim mesmo e para a firma ou para qualquer pessoa envolvida? Que comportamento devo ter para refletir o espírito do Código de Ética e Conduta? Estou sendo justo e honesto na forma de lidar com essa situação? A reputação e interesse da Deloitte seria afetado se o ocorrido fosse divulgado?
Existem outras opções à conduta que devo adotar? Estou cumprindo com as minhas responsabilidades e atuando profissionalmente, apesar das dificuldades que minha conduta possa causar? Há algo a fazer para minimizar riscos próprios à sua situação, essa situação em si? Então, a gente vai falar um pouquinho agora consequências de quem viola essas regras, né? Qualquer violação do Código de Ética da Deloitte pode resultar em sérias consequências, incluindo ações disciplinares, que é dependendo da gravidade da situação, da violação em si, né? A Deloitte ela pode tomar medidas disciplinares contra os envolvidos, que podem variar desde uma advertência até a rescisão do contrato de trabalho. E nesses casos de rescisão de trabalho é como uma coisa bem grave, né? Responsabilidade legal, que é a violação que envolve transgressões legais como corrupção, fraude ou práticas contábeis indevida, podem resultar em processos judiciais, multas e penalidades para os indivíduos e para a empresa. Impacto reputacional. A não conformidade com o Código de Ética pode afetar gravemente a reputação da Deloitte, tanto junto aos clientes quanto no mercado em geral, além de prejudicar a confiança interna, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da Deloitte com a empresa, tá? É justamente a questão de transparência e reputação. Aqui a gente falou com a questão da responsabilidade, da liderança, né? E os mecanismos. E vamos falar agora sobre a Deloitte e a empresa. A Deloitte ela valoriza a transparência em suas interações com a imprensa. Isso significa que ela busca fornecer informações claras e precisas sobre suas operações, serviços e posicionamento em questão de relevância global, como sustentabilidade, inovação, transformação digital, entre outros. Em questão à comunicação proativa deles, a Deloitte ela frequentemente divulga comunicados de imprensa, relatórios de mercado, white papers e estudos sobre tendências globais e setoriais. Esses materiais eles são amplamente utilizados pela imprensa para informar o público sobre os temas que a Deloitte é especialista. E ela também preza muito pela proteção da reputação em si, né? Como uma das Big Four, a Deloitte é frequentemente citada pela mídia em temas relacionados à contabilidade, auditoria e consultoria. E ela tem equipes especializadas em relações públicas e gerenciamentos de crises para proteger a sua imagem, né? E lidar com questões sensíveis, como escândalos financeiros ou polêmicas relacionadas. Como a gente vê, ela preza muito pela sua objetividade, transparência e clareza, mas também se protege muito na questão da imprensa em si, né? Na questão de gestão de riscos deles, ela mantém uma abordagem estratégica de gestão em suas relações com a imprensa. Quando enfrenta situações delicadas, a Deloitte ela investiga como tentar, né, deixar não tão algo que não possa prejudicar tanto sua reputação. Aí quando ela enfrenta situações delicadas como investigação de auditoria ou escândalos financeiros envolvendo principalmente clientes, a empresa age rapidamente para controlar essa narrativa em si, né? Na questão de resposta rápida, equipes de comunicação e especialistas em gestão de crise trabalham para fornecer essas respostas oficiais claras e consistentes, controlando a disseminação de informações incorretas ou prejudiciais à empresa e colaborando com a empresa. Nas crises, a Deloitte busca controlar com a imprensa, fornecendo informações precisas e confiáveis para esclarecer os fatos e mitigar danos à reputação. E ela foca muito na questão de reputação, pelo fato dela ser uma das maiores empresas de consultoria e assessoria financeira, né? Na questão de divulgação de estudos e relatórios,
A Deloitte é conhecida por produzir uma vasta gama de relatórios e estudos que são amplamente divulgados pela imprensa global. E esses estudos abordam tópicos como tendências de mercado, que seria o quê? A Deloitte ela publica estudos sobre mercados emergentes, economia global e comportamento do consumidor e tendências tecnológicas. Também aborda a questão de inovação e tecnologia, relatórios sobre a inteligência artificial, blockchain, transformação digital, sustentabilidade e economia circular são frequentemente divulgados, servindo como fonte de conteúdo para jornais e revistas especializadas. Em questão de parcerias com a mídia, a Deloitte ela também constrói parcerias estratégicas, tá? Com veículos de mídia para promover suas pesquisas, ensaios e eventos. Essas parcerias são uma forma de ampliar a visibilidade das suas iniciativas e fortalecer sua presença no mercado global. Isso pega em dois tópicos, seria a cooperação em publicações, que é quando a empresa colabora com revistas e jornais especializados para a produção de conteúdos editoriais conjunto, e isso inclui a publicação de artigos assinados por seus especialistas e coauditoria de relatórios sobre tendências e emergências. E pegando um outro tópico, seria patrocínio e colaboração em eventos. A Deloitte ela patrocina e participa de eventos organizados por grandes mídias, como conferências sobre a sua inovação tecnológica, economia global e a sustentabilidade, né? Então, mais uma vez, ela sempre preza pela sua reputação, seja na questão de divulgações de arquivos, trabalhos com o cliente em si, e tanto nessa questão de escândalos, né? Independente, ela sempre foca na sua reputação, para nunca sujar a sua imagem. E é justamente isso que vai chamar mais clientes, não é à toa que ela está no mercado até hoje, né? Focando um pouquinho mais sobre as mídias sociais e digitais, ela, além de ter uma imprensa tradicional, a Deloitte também mantém uma presença significativa em mídias digitais, utilizando plataformas como LinkedIn, Twitter e YouTube para se comunicar diretamente com o público e a mídia, né? Na questão de divulgação direta, seria através das suas contas oficiais, como a Deloitte tem uma equipe de comunicação, eles trabalham muito nessas questões de redes sociais, né? E a Deloitte ela compartilha notícias, insights e informações sobre os estudos, permitindo que todos tenham acesso imediato a esses materiais. E também na questão de engajamento com influenciadores. A Deloitte ela também trabalha com influenciadores e especialistas do setor digital para alcançar um público mais amplo e promover suas iniciativas de maneira inovadora. Então, como sempre, ela preza muito pela sua imagem, independente do ramo que ela tem, independente do canal que ela esteja divulgando em si, né? E a questão da relação da Deloitte com os órgãos públicos é multifacetada e se baseia em uma combinação de serviços de auditoria, né? E consultoria e colaboração estratégica. E a Deloitte, ela desempenha esse papel essencial na promoção da transparência, eficiência e conformidade no setor público, oferecendo soluções que ajudam os governos a enfrentar desafios complexos e a melhorar os serviços públicos. Então, finalizando um resumo em si, a Deloitte é uma empresa que realmente preza pelo seu código de ética, pela transparência com seus resultados, tanto com seus clientes externos e seus colaboradores. Então, ela tem aquela responsabilidade, né? E esses são os pilares dessa relação, que garante que a Deloitte opere com a integridade em todas as suas integrações, seja com o setor público ou seja com o setor privado. Basicamente, a Deloitte é isso. A gente agradece a atenção de todos.
Aqui está a nossa disciplina, Ética e Legislação Profissional e suas referências. Obrigada a todos. Tchau, tchau.